Voltou agora, testando. Quer Tudo fazer? ok aí? Ok. Tava tendo uma queda, uma oscilação aqui na conexão, aí Sim, fui logo corrigir para não ficar caindo. Mas é, enfim, pessoal, boa noite desde já para quem está começando a nos acompanhar aí agora na live. Estamos iniciando. Eu gostaria de receber um feedback de vocês, se o nosso áudio, a câmera está ok, se vocês estão conseguindo nos ouvir e nos ver aí. sim, se dá para, pelo menos para a gente ter um retorno, né? Sim, sim. Enfim. Alguém puder dar um retorno aí, áudio ok, câmera ok, me digam aí, pessoal, para a gente poder fazer essa live aqui, tudo certinho aí para vocês. E aí, Sérgio, seja bem-vindo. Oi, Daiane, ou Dai, ok. Obrigado, Dai, que Deus te abençoe. Para o pessoal que está chegando pelo meu perfil, pelo perfil da Milena, né? O meu nome é Felipe, sou cristão, moro aqui em Recife, a capital do Nordeste. Sou casado, pai de 2 filhos e professor de ciências e de matemática. Como vocês vão ver, né? Ao vasculhar aí, ao dar uma olhada no meu perfil, aí vão ver vários conteúdos de ciências e também de educação. E nada mais natural do que relacionar ciência e educação, convidando justamente uma fonoaudióloga, que é uma profissional muito importante para tanto para a formação dos nossos filhos e o seu desenvolvimento, e também uma das classes de profissionais que colabora diretamente com os pais e, ao mesmo tempo, também diretamente conosco, com nós professores também. É uma bênção mútua, né? Tanto para os pais quanto também para os professores. Graças a Deus tem muitas escolas aí que podem contar com um profissional no ambiente escolar, no ambiente universitário, outras fazem parceria e tudo mais. E pensando em todas essas questões e essa relação ciência e educação, a questão do desenvolvimento das nossas crianças também, eu convidei a Milena, eu vou deixar para ela se apresentar, mas pode falar aí, Milena, se apresenta aí. Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Milena, sou fonoaudióloga. Eu sou da cidade de Limeira, interior de São Paulo. E eu costumo dizer que a fonoaudiologia ela é um chamado de desde que eu fosse um chamado, porque desde quando eu sempre passei por alguma situação e cada vez mais Deus foi confirmando no meu coração tantas coisas que a gente vai vivendo. Eu também sou cristã, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, nascida, criada na forma formada de ser. E é uma bênção muito grande poder ser uma profissional, agir além da profissão, né? Entendendo que é um ambiente, entendendo o nosso agir, fazer. Mas é isso. Amém. Feliz por isso. E para começar, pessoal, para a gente começar a falar sobre essa questão de fala, de desenvolvimento linguístico e tudo mais, e como nós somos cristãos, né? Tanto eu quanto a Milena aí, nada mais natural do que em todas as aulas, normalmente eu sempre trago alguma referência bíblica, e a referência para essa live aí, pessoal, está em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que fala o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse versículo é interessante porque ele está dentro do contexto da queda, mas ele traz uma verdade que em termos científicos, né, e uma questão que a ciência, principalmente para quem é evolucionista, não tem resposta para a simples pergunta: de onde vem a linguagem? De onde vem a capacidade do ser humano falar, se comunicar, e não somente se comunicar por meio do som que sai da nossa garganta, da nossa boca, que sai através do nosso nariz, enfim, toda essa estrutura, né? Que a Milena vai falar muito melhor do que eu aqui. Muitos pensam que tem diversos seres vivos aí que têm a capacidade de se comunicar,
mas são meros repetidores de som. Realmente eles não têm a capacidade de se comunicar, porque não basta somente ter uma garganta, ter cordas vocais para emitir qualquer tipo de som. É toda uma coordenação cérebro, garganta, nariz, boca, ou seja, é toda uma estrutura preparada para a comunicação e toda uma estrutura que fica evidente que foi planejada e, ao mesmo tempo, também é importante destacar, principalmente para quem é pai, para quem trabalha com crianças, sabe muito bem que uma criança só aprende a falar ouvindo os seus pais falarem. E o primeiro homem, ele só aprendeu a falar, não foi fazendo grunhidos e sons com outros bichos e macacos, como dizem os evolucionistas. Foi ouvindo, se comunicando e se relacionando com o próprio Deus. Então, a partir do que ele ouviu, a partir do que ele aprendeu com o próprio Deus, tanto ele quanto a primeira mulher, assim foram ensinando aos seus filhos e assim segue sendo até hoje. Meu filho e minha filha, quando nasceram, aprenderam e têm aprendido a falar justamente ao nos ouvir falar com eles, ao nos ouvir nos comunicarmos com ele. E essa capacidade de comunicação, de linguagem, não somente linguagem verbal ou vocal, também ela se expressa através, por exemplo, das nossas mãos, né? Quem é surdo, através da linguagem de sinais brasileiras, através de outros meios também, da simples expressão facial, da maneira como a gente se comunica por linguagem não verbal, mas sim corporal. Então, tudo isso evidencia um dos traços da imago Dei de Deus em nós e de como nós somos completamente diferentes dos animais em diversos aspectos, especialmente ou principalmente nesse, né? Deus nos concedeu a capacidade de nos relacionarmos com Ele e também nos relacionarmos uns com os outros. Então, para a gente falar e desenvolver mais esse assunto do desenvolvimento da linguagem, principalmente nas nossas crianças, eu convidei a Milena aqui. Ela é fonoaudióloga, né, como ela disse aí, como eu já disse, já anunciei aí. Então, para quem tiver pergunta, lembrando que tem um balãozinho aqui na live, balãozinho com interrogação. Podem mandar as perguntas de vocês aí e também ao longo da live podem ir mandando, enquanto ela vai falando, seja ao longo da live, seja no finalzinho, vai ter um momento de perguntas e respostas e vocês vão estar podendo mandar as perguntas de vocês. E desde já também, passem a seguir ela aí, pessoal. Sigam o perfil dela aí. É uma profissional cristã. Muitas famílias sempre vêm, né? Por vezes procurando indicação de profissionais psicólogos, médicos, pediatras, pedagogos, fonoaudiólogos e por aí vai, que sejam cristãos, que compactuem dos nossos valores, da nossa fé e principalmente do nosso amor e do nosso zelo pelas crianças. Então, eu recomendo aí uma profissional para vocês estarem entrando em contato, estarem indo saber mais sobre os serviços dela, o trabalho dela, tanto para quem é da região dela, como também ela atende através da internet. Então, desde já, fazendo jabá antecipadamente, fica a dica aí, pessoal. Mas para começar, Milena, fica a grande questão, né? As crianças aprendem a falar, nos ouvindo falar com elas, principalmente, né? Diversos problemas podem acontecer que podem atrapalhar, atrasar isso, mas a primeira pergunta é quais são as etapas do desenvolvimento de uma criança? Quando é que a gente sabe que uma criança está se desenvolvendo normalmente quando na sua fala ou quando não está? Que etapas a gente deve considerar? Seja para quem ainda vai ser pai de uma criança, ainda vai ter um filho, já saber disso, seja para os pais, as mães, os profissionais da educação que nos acompanham, ou da área de saúde mesmo, que nos acompanha e quer aprender mais contigo aí. Certo, vamos lá. Eu amei muito essa sua reflexão. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre o a própria Bíblia nossa nos ensina a respeito dessa comunicação, vindo a partir de Deus falando, é, trazendo toda essa comunicação para a gente, mas sobre das, né, que a gente pode esperar, como que a gente pode saber que realmente acontece, enfim. Existem algumas coisas que a gente consegue observar no desenvolvimento de uma criança, né? Então, a primeira coisa que a criança faz assim que ela nasce é o quê? Chorar.
Primeira etapa, primeira comunicação da criança, choro. Ela vai conseguir usar o choro para absolutamente tudo. Para conseguir falar o que ela tem de necessidade, para ela mostrar que ela tá com dor, ela tá com fome. E a gente começa a tentar descobrir o que que é, né? Chega na fase, porque ninguém consegue entender exatamente o que um choro quer dizer. Com o tempo a gente vai começando a entender melhor cada choro, cada momento e tudo mais. Vocês que são pais sabem dizer melhor do que eu, né? Esses momentos exatos. Mas depois disso, passando essa fase do choro, vem muito balbucio. Então ele começa a fazer os primeiros sons e fazer o babá. Eu amo essa fase é maravilhosa, porque é uma etapa muito importante. Antigamente a gente gravava muito, né? Eu lembro de antigamente ter mais vídeos desses momentos, das crianças fazendo mais sons, conseguindo tentar se comunicar. A primeira forma que a criança começa a tentar falar ali em fala é com esse balbucio, então é maravilhoso quando vem as primeiras palavras, começa a sair um mamã ali dentro, né? Os pais, as mães já ficam muito eufóricos pelas primeiras palavras, ter sido mamãe, papai, enfim. Então, existem etapas típicas, né, em relação à fala que a gente precisa levar muito em consideração, né, alguns marcos em relação a isso. Então, a primeira coisa é realmente o balbucio. Ah, meu filho tá ali entre uns 2, 3 meses de vida, a partir dessa época, né, já está começando a fazer os balbucios, já está começando a querer conversar, comunicar, às vezes não um balbucio tão direcionado, né? Por exemplo, como mamã exatamente, porque ainda é muito cedo, mas ele pode começar a fazer querer conversar de certa forma ali com os pais, né? Para realmente interagir com eles ali. Essa interação é muito importante, tá? Então a gente tem o choro, tem o balbucio, tem as primeiras palavras, então já vem mamãe, papai, vovó, várias coisas relacionadas aí, geralmente, né, em maioria, pela rotina da criança. Isso vai variar muito, gente, daquilo que os pais fazem, tá? Isso é muito importante, como o Felipe falou, a gente precisa muito ter essa noção de que as crianças, elas são um reflexo daquilo que a gente faz com elas. Então, se você fizer, ela vai automaticamente seguir aquilo que você está fazendo com ela. Se você não faz, automaticamente ela também não vai fazer com você. Porque ela não tem costume de ver aquilo. Ela não sabe o que é aquilo, né? Então nós como adultos, nós somos responsáveis por apresentar tudo isso a essa criança. Então começa as primeiras palavras, essas frases curtas, as frases maiores. Então todas essas são etapas típicas que a gente vai esperando aí, né? Digamos assim, para essa fase. Mas principalmente ali no comecinho é muito importante e é uma fase muito, muito essencial, essa fase entre o balbucio e as primeiras palavras. Essa fase é muito importante, que a gente precisa estar muito atento, porque ali é o momento que a gente começa a abrir um pouquinho mais a mão, e aí pode acontecer de ter um atraso de fala ali, pelo fato da criança às vezes não estar tão acostumada a ter palavras novas, não tá tão, né, na convivência disso, enfim. Então, existem diversas coisas que podem acabar influenciando nessa questão, mas são etapas muito importantes e que, se eu pudesse dizer, dar uma dica aí de orientação realmente, se torne muito mais a atenção voltada para a fase entre balbucios e as primeiras palavras. Porque é a partir disso que ele realmente vai desenvolver ainda mais em fala, né? Sobre essa questão da fala e das etapas e dos marcos, o pessoal costuma dizer, né, que entre nós homens e vocês mulheres existem diversas diferenças de desenvolvimento. Sim. Como professor de ciências, eu não poderia discordar disso, realmente existem, né? E muitas, muitas mesmo. E é até interessante, né, como isso acontece. Mas sobre a questão de desenvolvimento de fala, nós aprendemos a falar primeiro, nós homens, ou vocês mulheres que aprendem? Como é que é esse processo? Eu sou pai de um menino e de uma menina, né? Eu ainda não consegui distinguir tão bem assim. Basicamente, minha filha tem 1 ano, ela já balbucia e fala as primeiras palavrinhas assim, tá caminhando aí. Uhum. Meu filho demorou um pouco mais mesmo.
Mas, no geral, isso se confirma? Tem evidências científicas? Ou é crendice popular? Como é que é isso aí? Olha, eu acredito que seja mais a crendice popular mesmo, porque a fala ela vem muito do estímulo. Então, quanto mais eu estimular uma criança, mais ela vai falar, entende? Às vezes, varia muito pelo ambiente onde a criança se encontra. Então, é a segunda, você já teve a primeira experiência do seu filho primeiro. Então, hoje você já tem muito mais conhecimento a respeito de fala, movimento, de conhecimento a respeito, porque você já passou por primeiro. Então, hoje você já sabe geralmente como lidar ali melhor com a sua filha. Então, varia muito da estimulação. Então, eu já conheço crianças que os meninos desenvolveram meninos. Eu já conheço que aconteceu isso. Mas também conheci o contrário, onde uma menina desenvolveu mais rápido do que um menino da mesma idade. Então, varia muito pela estimulação, pelo ambiente. Marcos de desenvolvimento da fala, ele tem um para os meninos é essa quantidade de tempo. Para as meninas é essa quantidade. Não. Os marcos de desenvolvimento da fala é para qualquer criança, independente do sexo dela. Então vai variar muito sobre aquilo que ela estiver, quanto mais o ambiente onde ela estiver tiver mais estímulos, mais ela vai se desenvolver. Então o marco é um só, o desenvolvimento é um só. E aí a gente vai observando dentro de cada criança mesmo. Mas eu acredito que é a questão de variação, de diferença de sexo, não influencia em muita coisa, não. A questão de alguma doença, alguma necessidade especial, atrapalha, acelera? Como é que é isso também? Você diz o quê? Da fala em si? Sim, por exemplo, as crianças que são autistas, por exemplo, têm TDAH e por aí vai. Sim. Como é que é o desenvolvimento da fala em relação a essas crianças também? Principalmente para quem não conhece, né, a Certo. realidade. Vai variar muito dentro de cada situação de síndrome, né, em específico e tudo mais, e de patologias. Mas no caso específico do autismo, que é onde eu sou também especialista, né, o meu trabalho é com autistas também, sou especialista já formada em fonoaudiologia no espectro autista, e o atraso de fala ele pode ser uma das causas, sim, pode estar dentro do espectro autista. Então, uma criança que esteja realmente dentro do espectro pode apresentar o atraso de fala, mas pode ser que em outros casos não tenha essa questão, né? Essa alteração, né? Então, acaba que pode sim influenciar nessa situação. Ah, meu filho tem o cromossomo 21, será? É isso? Eu estou entendendo Eu T21. também, T21. Se tu puder explicar melhor, Marina, É para Milena comentar a respeito. isso. Mas é. Então, em alguns casos, pode sim afetar. É isso mesmo, exatamente. Então, com síndrome de Down, né? Então, trissomia de 21. Então, pode acontecer de causar um atraso de fala. E, por exemplo, especificamente nessa questão da trissomia de 21, né, que é a questão do síndrome de Down, eles têm uma hipotonia muito grande de musculatura. Então, tanto motora quanto toda a face nossa, ela, por causar essa hipotonia, ela pode causar um atraso de fala também, pode ter uma dificuldade na fala. Então, até o Felipe falou isso no começo. A comunicação, a fala, a linguagem no sentido geral, né, de fala em si, ela não influencia só o nosso falar simples, mas toda uma movimentação. Então, não é só a garganta, mas é a boca, o lábio, a bochecha, a língua. Tudo isso influencia. Se esses nossos órgãos estão alterados, automaticamente vai alterar a minha fala também. Por quê? Porque eu não tenho força para conseguir. Eu não consigo ter um movimento adequado. Então, isso vai influenciar também. No caso do síndrome de Down, eles têm uma hipotonia muito grande, né, da musculatura e tudo mais, e que acaba influenciando na musculatura da face. Então,
na fala também pode acontecer, né? Uma certa alteração na fala por conta dessa questão de falta de força. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Fortalecer tudo. Então, a gente trabalha fortalecimento, trabalha musculatura, para daí a gente começar também a trabalhar a questão de fala, sabe? Então, são coisas que né? Ixi, deu certo, Felipe. Acho que deu uma caída. Aí voltou. Voltou? Voltou. Estás me vendo aí e me ouvindo? Ok. Voltou. Pois é, pessoal. Quem tiver perguntas aí pode ir fazendo. E ainda sobre essa questão das etapas e de marcos, né? Uma das coisas que eu também observo, Milena, não como pai de adolescente, mas como alguém que já esteve envolvido na liderança de adolescentes e de jovens na igreja, né? E você, por ser jovem, também acredito que vai ver isso ou já tenha visto isso que eu vou falar, é a questão de adolescentes que, quando crianças, se comunicam super bem, ou se desenvolve normalmente, né? Só que a gente nota que no meio da adolescência, no meio do desenvolvimento, né, infanto-juvenil, desse menino ou dessa menina, a gente nota que meio que dá uma regredida, e uma regredida praticamente assustadora, assim, de tipo você ir tentar conversar com um adolescente, além da questão da timidez, do fechamento, você perceber que o adolescente fala as palavras emboloado, não consegue falar direito ou se expressar. Tem o fator psicológico, mas fica a questão às vezes, até é mesmo uma dúvida minha, né? Um adolescente desaprende a falar, se esquece como andar de bicicleta. Olha, eu acho muito difícil. O que acontece? Quando envolve muito as questões psicológicas, né, as emoções, automaticamente a nossa fala acaba se influenciando. Então, por exemplo, quando nós adultos, estamos nervosos, quando é alguém que está muito nervoso, ele começa a gaguejar muito, porque ele não consegue controlar. Então, a ansiedade é tão grande dentro dele que afeta a fala também. Então, na adolescência, geralmente isso acontece também, né? Por essa ansiedade, pela parte, né, mais psicológica, emocional, ser tão grande que acaba afetando a fala. Então, eu acredito que eles não desaprendam, né? Opa, será que ele caiu? Ou ele tá ouvindo? Não, estou aqui. Daí, é, às vezes pode acontecer de em alguns momentos, pelo emocional ser tão grande, eles acabam se desorganizando, né? Então, às vezes, é mais uma desorganização mesmo na palavra em si, não chega a perder a memória, a perder aquela organização mesmo de fala, mas é um momento que o emocional ele fala muito mais alto do que a organização da fala, né? E aí acaba se tornando, tendo as dificuldades, às vezes uma gagueira ali, uma fala muito mais rápida do que o normal, que eles não conseguem controlar e tudo mais. Eu tenho um paciente assim, inclusive tenho tratado ele, é um adolescente também, que fala muito rápido e já tratei outras crianças nesse sentido, mas é muito emocional também, né? A questão psicológica acaba influenciando muito na nossa comunicação, né? E para eles não é diferente, influencia muito, muito, muito. Não tô te ouvindo. Aí, Ouvindo agora normal? voltou, Beleza. voltou. É, entrando na questão do que influencia o desenvolvimento da fala de uma criança, né? Você falou aí da questão do contexto do ambiente. Inclusive, tem muitos pais que eu noto, né? Como professor, como membro de igreja, quando a gente nós que somos cristãos fazemos parte de uma igreja, a gente lida com todo tipo de gente. Pobre, rico, bonito, feio, alto, baixo, enfim, todo tipo de gente, literalmente. Aí a gente observa justamente essa questão, onde uma criança nasce e cresce, né, com muita conversa, leitura também, e com vários estímulos. Por exemplo, normalmente o pessoal na igreja, que é muito envolvido na vida da igreja, a gente costuma perceber que muitas das suas crianças, quem tem criança, né, o adolescente, passa a ser bem comunicativo.
ou ainda que não seja tão comunicativa assim, seja um adolescente ou uma criança introspectiva, mas acaba desenvolvendo muito a fala, justamente por além do ambiente do lar, tem o ambiente da igreja, fora todo o ambiente social que ela tem, além do lar e além da igreja. Enquanto que tem pais que, infelizmente, são super caladinhos mesmo, super fechados, e a gente passa a observar esse traço na criança também, que ela não se desenvolve tão bem assim na sua fala e até na sua socialização também, né? Mas aí vem a questão, quais são os fatores que influenciam no desenvolvimento da fala das crianças, como os pais, além de observar essas questões, né? Se a criança está se desenvolvendo e tudo mais, na sua fala, na sua capacidade de comunicação, como a família, os pais podem contribuir nesse desenvolvimento e também como nós, professores ou profissionais da educação, né, podem contribuir nesse desenvolvimento pleno das crianças e também dos adolescentes, né? Podem influenciar no desenvolvimento deles. Certo. Vamos lá. Essas questões sobre os fatores, né, que influenciam, é muito interessante de ver o quanto as crianças têm a gente, nós como adultos, como um espelho, né? Esses dias eu até coloquei aqui no meu Instagram uma publicação e trouxe até para os meus stories também, fazendo uma pergunta para os pais, né? Que a maioria dos que me seguem são pais e eu amo isso. Meu conteúdo é para eles, né? Não é para as crianças, é para os pais. Eu preciso que os pais aprendam. E eu coloquei exatamente sobre isso. Acreditam que, por exemplo, tem comportamentos dos pais que podem atrapalhar a fala de uma criança? E, gente, sim, sim, pode atrapalhar, como não só pode atrapalhar, como às vezes pode até causar um atraso de fala, sem o pai saber, sem a mãe saber, tem até a consciência disso, né? Às vezes é mesmo sem ser proposital, mas pode acontecer. Então, um dos maiores fatores que influenciam na questão da fala é realmente o ambiente familiar. A forma como você colocou é perfeito, porque a gente que convive, né, dentro da igreja, a gente vê de tudo. A gente vê desde uma criança, às vezes filho de pastor, tagarela pra caramba, porque vive dentro da igreja, como uma outra criança que às vezes não tem tanto contato, não participa de tantas coisas, quando tá ali, né, dentro, às vezes, da salinha, não interage com as crianças, não gosta de brincar, não gosta de falar, acaba influenciando de certa forma. Então, a gente precisa muito observar, e uma das coisas que eu observo muito são os pais. Então, para mim, a minha visão sempre é a partir dos pais. Então, por exemplo, nos meus atendimentos, na anamnese, que é o primeiro atendimento que eu faço, eu sempre peço para os pais irem e levarem a criança. Porque eu avalio não só a criança, mas os pais. Eu preciso ver o que eles fazem. Porque é a partir deles que eu vou saber se essa criança vai desenvolver. Não sou eu que vou fazer a criança desenvolver. Eu, como profissional, eu vou te dar o caminho. Mas quem vai conseguir desenvolver isso realmente é dentro de casa, são os pais. E eu demorei para entender isso. Eu demorei muito tempo para entender que o ambiente familiar fazia tanta diferença na vida de uma criança. Porque eu mesma, quando eu comecei a trabalhar, como eu falei no começo, essa área da fonoaudiologia, ela é muito um chamado de Deus na minha vida, e principalmente essa área mais infantil, né, de desenvolvimento de fala. Eu saí da faculdade falando, eu não quero trabalhar com criança, não me apareça. No primeiro mês, eu já comecei a trabalhar com criança e eu me apaixonei. Deus foi trabalhando isso no meu coração. Hoje eu sou completamente apaixonada, eu amo o que eu faço, realmente. Então, é muito interessante porque a gente precisa observar o quanto realmente os pais têm de envolvimento naquela criança. Quando eu comecei, eu lembro que eu tentei fazer de tudo, Felipe. Eu tentava achar estratégia, eu tentava fazer atividade, eu criava atividade diferente. E eu comecei a aplicar com aquelas crianças, a criança não saía do lugar. Eu falava, não é possível, onde que eu tô errando? Sendo que eu tô tentando de tudo. Eu sei tudo, eu aprendi tudo, eu tô estudando, eu tô fazendo isso. E a criança não saía do lugar. Eu falei, mas não é possível. E aí foi um momento que eu comecei a olhar para outro, além de mim, para a visão além do meu atendimento, da sala de atendimento. E foi um momento que eu comecei a observar os pais. E eu via que eu dava as orientações para os pais, mas eu via que eles não seguiam nada. Eu falei, é óbvio que essa criança não vai evoluir. Porque o próprio pai, que é a pessoa que mais passa tempo com essa criança, não entendeu o que ele precisa fazer. Então eu vou ter que repetir. E foi o momento que a gente mais vai entendendo a frase que o óbvio precisa ser dito.
precisa mesmo ser dito. Porque às vezes a gente está acostumado, a gente está numa geração muito acostumada com pouca coisa, com qualquer coisa. E é uma geração muito cansada, ninguém quer perder tempo demais. E aí, o que, que eu percebo? Que às vezes muitos pais têm o comportamento de, se o meu filho parar de falar, o meu filho não desenvolver a fala, eu procuro uma fono, a fono vai ajudar. Opa, mas peraí, a fono não consegue fazer nada sozinha. Ninguém, nenhum profissional trabalha sozinho. A gente precisa dos pais realmente. Então, até uma das respostas das mães no post que eu fiz foi: as crianças são como esponjas na gente. É exatamente isso, eles são como uma esponja, eles observam tudo. Se você não conversar com a criança, ela não vai falar com você. Não espere que a criança faça isso, porque ela não vai fazer. Se ela não sabe o que é isso. Ninguém nunca faz isso com ela. Então, isso é algo muito importante, né? O ambiente familiar, para mim, é um dos fatores que mais influenciam, porque é o fator onde a criança está ali inclusa o dia inteiro, por mais que ela vá para a escola, por mais que às vezes os profissionais tentem, né, seguir da melhor forma, vocês como professores, a minha mãe ela é professora também, e ela é professora dos menores, então é do berçário mesmo, né, da educação infantil. E uma das coisas que ela começou a perceber depois que eu me formei, a gente começou a conversar muito a respeito disso, e ela não imaginava. E às vezes, até nós como profissionais, vocês como professores, a gente como profissionais, né, fonoaudiólogos e, enfim, psicólogos e tudo mais, o nosso trabalho ele vai ser em vão se eu não incluir a minha família. E então, por exemplo, nos meus atendimentos, eu passei a entender que a cada 3 meses eu vou ter que sentar com essa mãe e com esse pai. A cada 3 meses eu vou ter que explicar de novo para essa mãe e para esse pai o que eles vão precisar fazer. Porque isso vai passar, isso vai ser esquecido. E se eu não fizer isso, o paciente não vai evoluir. Ele não vai sair do lugar. Então, é um dos fatores que tal diferença para uma criança conseguir se desenvolver, apesar das dificuldades, né? Então, vamos colocar aí que é uma criança que tem um autismo. Milena, mas isso é um fator que vai influenciar na fala? Sim, o autismo ele é uma questão que pode acabar influenciando na fala também, mas se a gente tiver os estímulos corretos, seguindo da forma correta, a gente vai conseguir desenvolver essa fala como em qualquer outra criança. Então a gente às vezes vai ter uma dificuldade um pouco maior, vai ter um tempo que vai levar um pouco mais, mas que tá tudo bem, faz parte da vida, né? Mas que seguindo dentro do ambiente familiar, é exatamente a forma como essa criança vai realmente desenvolver. Para mim, o fator que é de diferencial para uma criança conseguir desenvolver na fala é o ambiente familiar. A criança vai conseguir desenvolver a partir disso realmente, entende? E da compreensão disso, né? E aí, às vezes os pais eles têm muita dificuldade para conseguir entender o papel deles, sabe? Eu percebo muito isso. Os pais falam, Milena, mas eu não imaginava que eu precisava fazer isso. Não imaginava que eu precisava agir de tal maneira, falar com o meu filho, perguntar para ele. São coisas simples e coisas óbvias, mas que precisam ser trabalhadas, né? Então, uma das coisas que às vezes eu brinco com os pais dos meus pacientes, às vezes eles mesmos falam para mim é que, né, eu imaginava que era um bicho de 7 cabeças. Falar, desenvolver uma fala, parece, meu Deus, tem toda uma estratégia, eu preciso seguir aqui, preciso. Não, gente, é falar. É simples. Fala com a criança. Ela vai conseguir se comunicar com você aos poucos. Você é o principal modelo dessa criança. Ela não tem mais ninguém além de você. Quanto mais que falar com ela, mais ela vai se desenvolver. Enquanto você estava falando, né, sobre a questão de observar outras situações, eu tenho uma prima que assim que eu entrei na faculdade, ela engravidou. A gente tem 10 anos de diferença aí. Ela já é casada, tudo, da igreja também. E ela engravidou e assim que eu entrei na faculdade, a filha dela estava entrando nos 2 anos de idade. E então ela era ali o meu estágio, né? Eu fazia de tudo para aquela menina, para a gente tentar ir desenvolvendo a fala ali. E ela falou muito rápido. Eu lembro que desde quando ela estava na barriga da mãe dela, eu sempre conversava com ela. Eu sempre ia conversando, ia falando com ela. A mãe fazia muito isso, né? Minha prima em si. Então, ela foi se desenvolvendo, foi crescendo ali. E ela falava tanto que às vezes deixava as pessoas chocadas. Porque ela conversava como se fosse adulto. Porque a gente conversava com ela como se fosse adulto.
às vezes a gente, na época eu tinha uma banda, eu canto também, né? Então eu tinha uma banda junto com essa minha prima que também canta. E a gente ia, às vezes, viajar com a banda e tinha que levar ela, porque não tinha como deixar ela, né, sozinha. E aí eu lembro que teve uma vez que a gente foi para uma cidade lá em Minas, lá no interior de Minas, e a gente ficou preocupado porque ela estava sozinha, falou, nossa, vai deixar ela com as crianças e tal, menino. As meninas, o pessoal da igreja falou assim, a gente está impressionado com essa criança. Porque ninguém esperava. Ela fala muito, ela conversa de tudo. Por quê? Porque ela era inserida nessa comunicação o tempo inteiro. Era por mim, era pela minha prima, pelos meus tios, todo mundo conversava. Ainda foi muito além, ela já achava que ela era adulta já. De tanto que ela conversava, ela conseguia expressar os sentimentos dela, ela conseguia fazer muita coisa. Então isso é prova, sabe? Do quanto realmente o ambiente familiar ele tem o poder ali, a influência principal para essa criança conseguir se desenvolver. Então, é muito mais simples do que vocês imaginam. Não existe um bicho de sete cabeças. A fala ela é muito mais básica, é muito mais o relacional, é muito mais eu e você do que uma ideia milaborante a respeito de fala mesmo, sabe? Então, realmente, é muito importante da gente falar isso, porque às vezes a maioria, pelo menos 90% do público que eu pelo menos atendo, eles não têm essa consciência. E é muito triste, porque aí a gente vai ter que sempre continuar ensinando toda essa consciência para a criança e principalmente para os pais conseguirem entender o papel deles e para a criança realmente desenvolver. Hoje, graças a Deus, eu tenho pais incríveis, maravilhosos, onde o ano passado, por exemplo, eu peguei uma criança ele entrou nos meus atendimentos falando é. Era a única palavra que ele falava. É. Só. Mais nada. A mãe estava desesperada porque ele estava com 3 anos de idade. Ele falava só é. E aí eu fui caminhando com eles, fui trabalhando, fui trabalhando. Eles entenderam o papel deles. E de verdade, esse mês passado fez 1 ano. O menino tá falando frase de um tanto. Ele tá conversando tanto, ele tá desenvolvendo tanto na fala. Não é porque fui eu que fiz, não, mas porque os pais entenderam o papel deles. E aí eles estão conseguindo desenvolver isso muito além do que a gente imaginava. Então, realmente, assim, um dos maiores fatores, o principal fator que influencia a fala, ambiente familiar. Entenda que é o local onde você está, sua casa, é o local principal que vai fazer essa criança se desenvolver. Se você não criar um ambiente familiar onde ela tem estimulação de fala o tempo inteiro, onde ela tenha só a fala, só a comunicação, aí realmente ela não vai conseguir desenvolver e se você entender, ela realmente vai desenvolver muito rápido. Pois é, se você como fonoaudióloga percebe isso, que dirá eu como professor, né? Que fico toda semana, todo mês, praticamente todo dia, dando aula para diversas crianças, diversos adolescentes, tanto no contexto de dar aula de matemática e ciências, como também no contexto da aula na igreja, né? Que eu sou professor de EBD também. Aí dou aula para crianças na faixa dos 6 para os 8 anos aí. E uma das coisas que realmente eu, como professor, também percebo, assim como você, é que aonde a família, pelo menos um dos pais, e melhor ainda é quando os dois pais se envolvem proativamente e intencionalmente na criação dos seus filhos, tudo se torna diferente. Uma vez eu ouvi a analogia de criar os filhos como se fosse uma plantação de milho, de maçã, do que for, uma plantação. Uma plantação ela só se desenvolve quando ela é corretamente semeada, adubada, nutrida, florescida. A planta cresce, se desenvolve, recebe os devidos estímulos e ela vai frutificar. Tem pais que atuam como verdadeiros agricultores dos seus filhos, guardando e cultivando os seus filhos, né? Como Adão e Eva foram chamados a fazer, infelizmente falharam, e tem muitos pais que até hoje continuam falhando em guardar e cultivar o seu jardim, especialmente o seu jardim chamado seus filhos. Enquanto que aqueles que fazem o seu trabalho de realmente estimular, se dedicar e tudo mais, aí colhem os frutos disso. Inclusive a Mariane aqui comentou, sou mãe de um menino autista e ler para ele todos os dias melhorou bastante a fala dele. Pessoal. E é bem isso. Se ela, como mãe de autista, o meu filho,
Só para ter ideia, Milena, minha esposa vivia preocupada com ele porque durante o primeiro ano de vida dele, praticamente o menino não falava nada. Andava, começou a andar cedo, graças a Deus, e Uhum. no ritmo normal, né, até onde eu pesquisei, me inteirei e tudo mais, mas para falar literalmente demorou tanto que minha esposa ficava perguntando, toda a consulta que ia para pediatra, perguntava à doutora, doutora, não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí ela falava as coisas de sempre, recomendava e tudo mais. Aí toda vez minha esposa ia lá e perguntava, mulher, ter calma, ter calma. Cada criança tem seu ritmo aí, tem o ritmo de desenvolvimento geral e comum, mas também tem as particularidades de cada criança. Por exemplo, ele tinha começado a andar muito rápido, muito cedo mesmo, pelo menos de acordo com o que eu pesquisei, né? Aí fazendo a comparação. Mas quando começou a falar, hoje em dia fala direto, se deixar, às vezes eu fico olhando assim, eu, tomara que minha filha, como mulher, ela não fale tanto assim. Porque meu filho, normalmente o que que a gente pensa, né? Principalmente a gente homem, é que mulher fala mais do que homem. Pelo menos normalmente é assim. Só que meu filho, ele fala muito, muito mesmo. Que às vezes eu fico, rapaz, Benjamin, para de falar, fica calado, rapaz. Mas hoje em dia ele fala tanto, e é aquela coisa, uma das coisas que a gente sempre fazia, que inclusive um pai aqui perguntou, o Sérgio Santos, existe algum, quer dizer, já já eu vou ler o comentário dele, mas fala sobre essa questão de estímulo. E uma das coisas, esse pai eu conheço ele, né? Eu converso com ele, e uma das coisas que ele faz é a mesma coisa que eu faço também, e vários pais fazem, e até a Mariane também aqui, é ler com os filhos. E aqui em casa a gente lê a Bíblia com ele, lê livro com ele, inclusive tem até alguns livrinhos aqui, né? A gente lê aí, ó, vários livros com ele, e fora que, como ele começou a aprender desde cedo e continua aprendendo sobre as coisas, o mundo ao redor, atualmente ainda estamos na fase o que é isso, o que é aquilo, qual o nome disso, não sei o que, e por aí vai. Aí cada novo nome, cada nova palavra que ele vai adquirindo, ele vai começando a usar também. E até mesmo palavras que ele só ouviu nas nossas leituras. Teve uma palavra uma vez que a gente estava lendo as Crônicas de Nárnia, e foi a praia. Praia, a palavra praia. Quando meu sogro foi falar com minha esposa, né, com a filha dele, para ir passear e tudo mais, e ir para a praia, antes do meu sogro falar a palavra praia, só se referia ao ambiente, ele falou a palavra praia. Aí meu sogro, como é que ele sabe o que é uma praia, se ele não foi ainda? E ele era novinho, tinha 1 ano para 2 anos mais ou menos. Quer dizer, tinha 1 ano para 2 anos. Ia fazer 2 anos, ou já tinha feito 2 anos mais ou menos. E foi justamente por influência da leitura. Da gente lendo para ele já tinha ouvido a palavra praia e já tinha uma ideia, né? Pelo que ele ouvia da leitura do que era uma praia. E quando foram fazer o passeio na praia, ele ficou falando essa palavra direto, repetidas vezes lá. Aí foi bem interessante isso. E olha E que realmente, né? gostoso, né? Isso é incrível, como uma situação única, fez com que o seu filho falasse uma palavra que ele entendeu, que ele já sabe o que é e que ele já consegue falar. Gente, é exatamente isso. É exatamente. Quanto mais a gente a gente coloca a criança, né, em um ambiente onde vai nomeando tudo e mostrando tudo, é maravilhoso. A criança vai executar. Recentemente aconteceu a mesma coisa com um filho de uns amigos meus. Ele estava mais ou menos com 1 ano e meio já. E aí a mãe já estava um pouquinho mais preocupada, porque ele ainda não estava falando tanto, ele falava um pouco e tal. E aí, recentemente, a gente foi pra praia, ele já tá um pouquinho mais velho, não chegou a 2 anos ainda, mas tá passando um pouco mais do tempo, e a gente foi pra praia recentemente juntos. E aí ele começou a falar algumas palavras e ele falava oi. Ele acordava de manhã na casa, para todo mundo ele saía falando oi. Oi, 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 oi para todo mundo, enfim. E aí quando chegou na praia, o primeiro dia eu falei, eu vou fazer esse menino falar. Falei, vamos começar a apresentar a palavra para esse menino. E a gente começou a falar um monte de palavras. E ele repetia com a gente. E aí ele falava o nome de uma, o nome de outra. Amiga, amigo, praia, céu. É maravilhoso esse momento de exploração. Hoje em dia, ele tá
tão tagarela que a mãe falou assim, Milena, eu não tô aguentando mais. Tô numa fase que a gente já não precisa que fale mais. A gente já entendeu o que tá falando. Eu falo, minha filha, agradeça porque está falando. Eu sempre eu falo assim, a tia gosta assim, quando é tagarela mesmo, fala muito, até ninguém aguentar mais ouvir. Porque isso é bênção, isso é muito bênção. E às vezes a gente não percebe, né? O quanto essas mínimas coisas, pequenas coisas, às vezes eu falo para os pais, às vezes uma atividade aí que pode ser de estimulação, que eu costumo geralmente fazer com as crianças, é andar ao ar livre. Por exemplo, eu tenho a minha clínica, onde eu tenho minha sala, isso é óbvio e tudo mais, mas às vezes para fazer um atendimento diferente, eu vou na área externa. É normal, porque é um bloco grandão e tal, tem vários prédios, enfim, nas laterais, mas eu gosto de ir por quê? Porque não tem só prédio, eu tenho céu, eu tenho uma churrasqueira. Hoje meu paciente falou, churrasqueira, tio. Eu falei, exatamente, do vizinho aqui eu tenho uma churrasqueira. É uma palavra, é mais uma coisa para essa criança ver. Tinha uma pena no chão, tinha uma escada, tinha uma telha, tem o céu, as nuvens, os pássaros. As árvores são palavras. Às vezes, para nós adultos, isso é uma coisa tão simples, tão banal, só que a gente não tem a noção de o quanto isso é extremamente importante para a criança. O quanto para ela isso é mágico, porque ela nunca viu, ela não sabe o nome disso. A partir do momento que ela sabe o nome, ela já vai conseguir se referir àquilo em todas as situações, né? Então, isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Uma vez, mamãe comentou num post meu que ela colocou assim: ninguém fala sobre o peso de uma mãe de ficar tendo que estimular a fala de um filho e dessa responsabilidade. E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, mas por qual ótica você está vendo isso? Você está vendo pela ótica do peso ou você está vendo pela ótica da bênção que Deus te deu de apresentar o mundo para essa criança? Você está podendo apresentar tudo aquilo que Deus criou para ela, mostrando cada nome, cada coisa. Isso não precisa ser um peso. Isso é muito mais leve do que a gente imagina. Porque a gente vai começando a explorar tudo aquilo que Deus fez, as maravilhas do nosso Deus para aquela criança. Para que ela também veja, ela saiba o nome e para que ela também glorifique a Deus através de cada uma dessas coisas. Isso é uma bênção tremenda. Então, por qual ótica você está vendo? Por uma ótica de peso ou uma ótica de leveza, de bênção de Deus na tua vida, de te presentear com alguém que você pode apresentar tudo aquilo que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. Então, é realmente algo para a gente pensar, né? Para a gente refletir um pouquinho. Enquanto você falava aí sobre a questão de levar a criança para fora, para ver o céu, ver todas as coisas, tem a frase de um autor famoso, G.K. Chesterton, que eu falei no chá de fralda, chá de bebê, sei lá, a gente homem não se lembra muito bem de certas coisas, não. Mas enfim, eu acho que foi o chá de fralda da minha filha. Uma frase que eu citei lá no chá de fralda e que eu gosto sempre de citar essa frase porque ela envolve também o meu trabalho como professor de ciências, como um cara apaixonado pelas obras de Deus. Diz o seguinte: cada vez que nasce um bebê, é como se Deus criasse um novo sol e uma nova lua, visto que há um novo par de olhos para contemplá-los. E isso é interessante que meu filho, ele aprendeu várias coisas de ciências antes mesmo do tempo que eu queria ensinar a ele, propriamente dito, né? Começar a ensinar realmente por volta dos 4, dos 5 anos, mais ou menos. E como ele aprendeu isso? Simplesmente a gente saindo de casa e indo andar na rua, indo para a igreja, indo passear. Aí, por consequência, via os cavalos, via os cachorros, perguntava o que era isso, o que era aquilo, e a gente ia dizendo os nomes. Olhava para o céu e via a lua, né? E é bem interessante que quando a lua está cheia, fica aquele negócio bem bonito e bem brilhante, ou quando o céu está limpo aqui em Recife, que é quase uma raridade, ou está chovendo, ou está nublado, alguma coisa assim. Mas quando está limpo, é aquela coisa de você ver a lua bela e radiante, né? E ele perguntava, o que é isso daqui, papai? O que é isso daqui? E até mesmo quando dá para a gente ver as estrelas também, passando a perguntar. E tudo isso
Justamente por isso que G.K. Chesterton diz, cada vez que nasce um bebê é como se Deus criasse um novo sol e uma nova lua, visto que há um novo par de olhos para contemplá-los. E é interessante que criança é curiosa, criança quer saber, e uma criança que se desenvolve normalmente e que é estimulada normalmente, a tendência é que justamente a fala dela se desenvolva com mais naturalidade e mais rápido, né? E eu vejo que esse ato de realmente sair de casa, expor a criança ao mundo, para ela ver as coisas ao redor, é aquele impacto forte e estimula ela a falar, a se deslumbrar. E uma das coisas que eu sempre digo aqui é que a melhor maneira de ensinar ciência aos nossos filhos é contato com a criação. É expor eles, colocar eles diante de tudo que Deus fez, diante de uma árvore, de um animal, de um peixe. A gente ainda não foi no zoológico com minha filha, mas toda foto que ela vê de algum bicho, de algum animal, ela já fica, ei, 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 aí ficar apontando pro bicho. Eu fico, meu irmão, quando a gente for no zoológico com ela, eu acho que ela vai ficar o dia todinho gritando, apontando, berrando, chamando os bichos e por aí vai. Ela só vê, atualmente ela vê, né, os bichos que tem aqui na área onde a gente mora, cavalo, cachorro e por aí vai, e os bichos que ela vê nas fotos e nos materiais que eu tenho. Ela já fica abismada, né, de contemplar isso. Que dirá o bicho de verdade? Quer dizer, além dos bichos de verdade que tem aqui onde a gente mora, os bichos que ela vai estar vendo num zoológico. Que, inclusive, recentemente, a gente viu uma cobra aqui, né? Os meus alunos e as famílias que me acompanham sabem qual é. Foi literalmente na janela de casa. Aqui é onde eu estou fazendo a live, tem uma janela aqui do lado. Eu estava gravando e preparando material, minha esposa veio falar comigo e olhou para a janela, viu a cobra na parede do vizinho aqui. Uma cobra Sim. cipó verde, para caso tu queira pesquisar ou quem quiser pesquisar, é uma cobra inofensiva, entre aspas, mas que ela tem peçonha, ela é capaz de dar-lhe a mordida. A cobra desde o Éden. Pois é. Aí minha esposa ficou olhando, eu fiquei olhando para ver qual era da cobra, a cobra ficou olhando para a gente, meu filho veio ver, queria saber que destino a cobra ia tomar, ficou falando na cobra o dia todinho, meu vizinho veio ver a cobra aqui para tentar pegar a cobra, ela se escondeu, no final das contas minha filha apareceu, viu a cobra, aí ficou, ei, ei, ei. Foi bem engraçado. Aí eu até conversei com uma amiga minha que é professora de biologia, que ela fez uma live recentemente comigo, a professora Maressa Cacau, e justamente ela fez uma aula comigo sobre animais peçonhentos. E ela falou, inclusive, até sobre esse tipo de cobra, né, a característica dela. Aí ela falou, pelo menos o dia hoje foi bem animado e agitado aí. Pois é, todo mundo falou, brincou, se divertiu. Meu filho ficou o dia todinho falando na cobra. Vez ou outra ele pergunta se matou a cobra, se pegou a cobra. Enfim, e foi algo que, tipo, estimulou a fala no meu filho ainda mais e na minha filha também. Quando ela viu a cobra e literalmente, sem mentira mesmo, a cobra parou um tempo e ficou assim, ó, só olhando pra gente aqui e a gente só olhando pra ela também. Mas foi algo bem divertido e estimulante. Mas é incrível o quanto realmente funciona. Porque a curiosidade causa muito, né? Eu falo para os pais que a fala ela vem pela necessidade. Então, naquele momento, ela queria falar para você que tinha alguma coisa ali que era muito diferente do que ela já viu na vida dela. E aquilo era muito legal. Então, ela começou a querer fazer sons para mostrar que ela estava ali impressionada com alguma coisa que ela estava vendo, né? E às vezes a gente acha que a estimulação, às vezes, por exemplo, para sair, né, para explorar alguma coisa de fora, os pais falam, Milena, mas não tenho tempo, minha vida é corrida, eu tenho que trabalhar o tempo todo. Gente, dentro do carro, você quer estímulo maior do que você andar pelas ruas da sua própria cidade? Olha quanta coisa tem para você ver. Agora, uma das coisas que eu sempre dou de orientação é use das coisas do dia a dia. Não precisa usar ideias muito mirabolantes. Se você conseguir realmente ir numa coisa muito mirabolante, maravilhoso. Vai ser incrível. Mas usa do dia a dia. Você não vai no mercado, geralmente? Então vai lá. Aí, às vezes eu vejo pais que entram no mercado e já nem levam a criança para não ter o trabalho de ter que levar nenhuma comida que a criança quer, nenhum brinquedo, algum doce, alguma coisa assim que criança vai querer, né? É desejo ali, vai querer em algum momento.
Mas use esse momento para trazer mais palavras para ela. Mostra as frutas, mostra as imagens, mostra os brinquedos, escolhe um. Às vezes, ó, filho, hoje não vai dar para a gente levar, mas é um brinquedo para a gente usar um outro dia. Coisas novas, a gente tem como usar muita coisa além do extraordinário, sabe? A gente pode usar o ordinário de Deus é maravilhoso também. E também é uma forma da gente estimular a fala dessa criança. Então, geralmente eu falo para os pais: vai andar no carro, faz o barulho, tá vendo um caminhão do lado? Cara, mostra para ele o que é um caminhão, faz o barulho do caminhão com a boca, brrr, vamos fazer junto com ele, filho, para a gente conseguir fazer junto. O carro, vamos buzinar para alguém? Vamos buzinar, ó, às vezes está longe, né, alguma coisa, buzina, bibi, vamos fazer o som comigo, coloca no carro as músicas para estimular. Isso funciona muito, 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 muito. Então, o ordinário é importante também para a gente conseguir estimular. E é maravilhoso. Também dá, também funciona. Então, não precisa pensar em, meu Deus do céu, o que eu preciso planejar para o meu dia. Não, usa do seu dia. Você tem uma rotina? Hoje eu vou passar no mercado, ok? Vai passar no mercado, apresenta algumas coisas, passa um tempinho ali, que eu digo muito, é tempo de qualidade. Passe um tempo de qualidade com seus filhos, com essa criança, auxilie ele nisso, auxilie naquilo, ele vai se desenvolver muito mais. Então é muito mais simples do que vocês imaginam, muito mais. Pois é, pois é. E é realmente isso. E para os pais que são cristãos, né, eu peço encarecidamente que vocês não deixem durante o culto os filhos de vocês numa tela, Exato. mas deixem eles participando do culto, principalmente para adorar e glorificar a Deus. E também, enquanto eles estão ouvindo os louvores, ouvindo as pregações, ouvindo as pessoas ao redor, também estão sendo estimulados a sua fala. Porque eu digo isso, como professor de EBD, eu observo. É, E o pessoal na igreja que deixa os filhos lá no celularzinho, no tablet e tudo mais, aí está gerando um filho que vai ter sérios problemas para se desenvolver na sua capacidade de comunicação. Ainda que aprenda a falar, não vai aprender a se comunicar no seu pleno potencial, tanto para orar e falar com o próprio Deus, quanto para se relacionar com o seu semelhante, né, pessoal? Então, vocês estão tendo aí a oportunidade de aprender através dessa live, dessa aula aqui, né, com a fonoaudióloga Emilena. Então, bora colocar essas ideias em práticas, essas sugestões, esses conselhos, essas dicas aí, são muito importantes. A Mariana até comentou aqui, e cantar todos os dias ajuda, e ajuda nossa, tanto que seja em português, ou seja em inglês ou espanhol, que aqui em casa também a gente começou a pequenos passos ensinar inglês e espanhol também através de musiquinhas, né? Aquelas musiquinhas bem repetidas, mas que fica tanto na memória que essa semana eu estava arrumando meu filho, né? Enquanto ele estava dormindo e ele estava cantando uma música em inglês. Aí eu fiquei, rapaz, não é que está tendo efeito o negócio, ele está sonhando com a música, então já entrou no inconsciente e já ficou na memória. Aí agora que eu vou investir mesmo é todo dia, música em inglês, espanhol e leitura em voz alta, leitura da Bíblia, as tarefas, enfim, tudo isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Milena. sim. Inclusive sobre a questão de como identificar possíveis problemas no desenvolvimento da fala e falando de duas situações. Uma situação envolve uma figura bastante conhecida, né? Que é o nosso irmão Nicolas Ferreira, que ele recentemente ele falou de um problema que a filha dele tinha, que um amigo meu também teve, né? Agora com a filha. Ou a filha do Nicolas, se não me engano, fez cirurgia já e resolveu que era um problema na língua. E a filha desse amigo meu também um problema na língua. Eu não me lembro agora o nome do problema, mas se não me engano, para Chama, quem é o freio lingual. exatamente, É, isso mesmo. Estava atrapalhando, no caso desse amigo meu, ele e a mulher dele não estavam nem dormindo direito, porque a menina não conseguia mamar, exato. vivia chorando, enfim, toda uma complicação por conta de um problema que eu sei que também pode afetar a questão do desenvolvimento de fala. Aí, Sim, como isso afeta o desenvolvimento de fala, se a gente identifica cedo ou mais tarde, né? E como identificar possíveis problemas que afetem também. perfeito.
Olha, esse é um dos casos muito mais comum do que a gente imagina. Hoje eu tô com acho que uns 6 para mais pacientes que estão no processo de cirurgia para fazer também, porque não foi observado isso antes. E para você ter uma ideia, por que que isso influencia? Os menorzinhos, como da filha do Nicolas Ferreira, que aconteceu, vai atrapalhar na questão de amamentação, né? A filha não vai conseguir se amamentar direito, porque a língua não consegue ter um movimento adequado. Então, a gente tem uma partezinha embaixo da nossa língua, a gente chama de freio lingual, assim. É como se fosse uma linha que ela direciona a nossa língua para movimentar para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo, para qualquer lado. Se esse freio, a gente chama de frênulo, né? Ele for curto, ele for pequeno, eu não vou conseguir movimentar a minha língua da forma correta. E isso vai atrapalhar tanto na questão de amamentação, quando é bebê, quanto na questão de fala também. Isso afeta muito em questão de fala. Hoje eu tô com esses meus pacientes que eu encaminhei, tô com aí alguns pacientes na espera, né? Alguns já fizeram, outros estão na espera da cirurgia para realmente fazer. É uma cirurgia bem simples, rápida. Alguns são a laser, não tem nenhuma dificuldade, é bem rápido mesmo. Mas é mais para que essa língua consiga se desenvolver. Então, eu tenho pacientes onde eles têm muita dificuldade para conseguir executar alguns fonemas. Por quê? Porque existem fonemas que eles são movimentados através da nossa língua. Então, cada um tem pelo lábio, tem pela língua, tem movimentações diferentes que a gente vai precisar fazer. E se essa língua não tem a movimentação adequada, eu não consigo fazer aquele som. Então, por exemplo, eu tinha um caso de uma paciente que ela não conseguia falar o X. Então, ela sempre falava, por exemplo, suva, ao invés de chuva, certo? E aí, o que que acontece? Eu fui observando e eu fui olhar a língua dela não chegava até o tamanho adequado. Quando ela abre a boca, a língua ia até a metade. Então, o que que isso atrapalha? Quando a gente vai fazer o X, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, eu sou fonoaudióloga, então eu sei, né? Mas o X, a movimentação dele dentro da nossa boca, é a língua um pouco para trás. Ele é para cima e para trás. Então, pode perceber, quando você faz o X, você faz. Tá vendo? A minha língua ela vai para cima. Se eu não tenho esse frênulo, se eu tenho esse frênulo curto, se eu não tenho ele do tamanho adequado, eu não consigo fazer esse som. Por exemplo, na questão dessa minha paciente, ela não teve questões referentes à amamentação. A mãe não teve nenhum problema, mas ela teve problemas posteriores a isso, entende? Então acaba que pode ser um possível problema para a questão de fala. Às vezes, algumas situações, até na questão do Nicolas, ele mesmo falou que ele já precisou passar pela cirurgia, que isso foi uma questão genética, isso pode acontecer também, tá? Então, acaba que pode causar essa dificuldade. Então, tudo aquilo que impede a nossa boca ou a nossa língua de fazer um movimento adequado para aquele som em específico, vai causar um certo problema ali, né? Vai ser um possível problema realmente para conseguir desenvolver isso. E realmente para conseguir identificar um profissional, né? Ou às vezes um dentista, um fonoaudiólogo vai conseguir observar melhor e tudo mais. Tem pacientes que às vezes o dentista passa desapercebido, a gente que observa melhor, a gente já consegue ver mais. Assim como um outro problema possível que pode atrapalhar na fala, como eu falei também, é a tonicidade fraca. Então, é toda a força fraca, o músculo fraco da nossa boca. Isso acaba influenciando também numa fala e numa dificuldade maior de conseguir falar. Então, o que que isso pode causar? Chupeta, dedo, mamadeira, tudo isso vai influenciar e vai causar uma flacidez em todo o músculo da face. Vocês vão perceber que a criança, aí, se tiver algum pai ou uma mãe, que a criança usa chupeta, a criança vai dormir, ela vai abrir a boca, ela vai colocar a língua para fora. Por quê? Porque eles não têm força o suficiente para manter fechado, para manter a língua lá em cima, porque a nossa língua precisa ficar, né, lá na parte de cima da nossa boca, quando a gente fecha. Então, tudo isso acaba influenciando. Então, são possíveis causadores aí de uma questão de atrapalhar realmente no desenvolvimento de fala da criança. Principalmente o PETA, gente. O PETA
Nossa, você quer acabar comigo, a criança chegar no atendimento e falar, eu bato o olho, eu já sei que é chupeta. Essa semana até postei a foto de uma paciente minha aqui, 8 anos de idade, usando chupeta. E ela chegou na recepção, ela deu um sorriso pra mim e eu falei, deixa eu ver se eu consigo descobrir, você usa chupeta? Ela falou, como você sabe? Eu falei, eu sei, eu descobri, eu ainda brinquei com ela, né? Eu vou usando lúdico, isso é óbvio. Mas fui falando, eu tenho um negócio aqui que eu consigo descobrir tudo. Aí ela começou a rir, enfim, a gente conseguiu tirar a chupeta, graças a Deus. Mas é algo que influencia em tanta coisa que a gente nem imagina. Até mesmo, às vezes, uma mamadeira, uma simples mamadeira, é algo que vai influenciar. Vai enfraquecer, enfraquecendo eu não consigo falar. E uma coisa muito importante, gente, que eu preciso reforçar aqui. A fala, quando a gente atrapalha uma questão, assim, em qualquer outra coisa, né? Mas em específico da fala, quando envolve uma questão de alteração de fala, ela não envolve só fala, porque fala envolve escrita. Se não, se atrapalha a fala, atrapalha a escrita, atrapalha a leitura, um vai levando atrás do outro, e quanto mais a gente demora para resolver isso, mais vai se tornando uma bola de neve ainda maior. Por quê? Porque uma coisa vai levando a outra. Se eu não tirar a chupeta hoje, essa criança vai ter toda a mobilidade muito fraca, todo o músculo fraco. Se ela tem um músculo fraco, ela não consegue falar. Se ela não consegue falar, ela não vai conseguir ler. Se ela não consegue ler, ela não vai conseguir escrever. Tudo isso vai levando um atrás do outro. Então a gente precisa muito levar isso em consideração. E principalmente ter responsabilidade, porque isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, o quanto a gente está sendo responsável com as coisas que envolvem realmente essa criança. Não é uma simples chupeta, não é um simples celular que eu vou deixar na mão do meu filho. Não, mas é uma coisa que vai levando a outra. Sempre vai levando a outra, né? Infelizmente. Mas, enfim. São algumas coisas aí que a gente pode identificar, né? De possível problema na fala e tudo mais. Teve um pai aqui que agradeceu pela live, bastante esclarecedor e necessário, Newton, acredito que É, Gonçalves ou Alves, não, é meu pai, e o... É Alves. teu pai, é? É meu Ah, rapaz. Então eu acho que tua família está acompanhando aí, que eu acho que uma prima tua falou no comentário do post da live, né? Disse que bom acompanhar um profissional que eu já acompanho, né? Se referindo a mim, e disse que tu era prima dela. Eu só não me filho. lembro o nome dela agora. Mas ela Ela disse que chama acompanha. eu lembro que ela comentou e tal. Mas é uma prima minha. Minha família é um pouquinho grande, sabe? Minha mãe é a 14ª de 16 filhos. Então a minha família é bem grande. Muita bênção, muita bênção. O Sérgio Santos, que é amigo meu, ele comentou aqui: existe algum tipo de desenho que possa auxiliar no desenvolvimento da fala de uma criança? Eu acredito que ele se refere a desenho animado. Para mim, na minha observação como professor, eu não vejo tanto estímulo, não. E olha que eu não sou zero telas, eu permito que meus filhos assistam alguma coisa, né, na TV e tudo mais, claro que tudo selecionado e filtrado por mim ou pela minha esposa, mas eu não noto tanto estímulo assim, não. Eu noto quando é música. Música eu noto, mas desenho eu não noto. Pelo menos essa é a minha opinião como pai e como professor. Mas o que que tu acha, Milena, a esse respeito? Olha, eu como fonoaudióloga não oriento também a desenhos, porque primeiro, dentro daquele raciocínio que eu falei sobre a questão da fala ser uma necessidade, ela precisar se comunicar, então ela vai ter a comunicação. Durante o momento em que a criança está assistindo alguma coisa, ela não tem necessidade nenhuma de falar. Ela só vai ver. Então aquilo não vai ser estimulante para ela querer se comunicar para você, enfim. Então é algo que acaba que vai afetar muito mais na questão dela só assistir, dela ficar ali no desenho e não ser algo que vai ajudar ainda mais nisso. Eu trocaria o desenho por um livro. O livro é muito mais edificante porque pelo menos a gente consegue interagir, tem imagens, a gente consegue explorar as imagens que tem nesse ambiente e tudo mais. A criança consegue observar. Durante o momento que a criança vai estar assistindo, ela não vai querer que ninguém fale com ela, nem ela vai falar com ninguém, porque ela quer prestar atenção no que ela está assistindo. Então ela só vai ver, ela não vai querer falar. Mas para que eu consiga auxiliar nessa questão de fala, eu preciso fazer e colocá-la em situações em que ela precise falar.
ela tenha necessidade de falar alguma coisa, né? Então, eu não auxilio, não auxilio, eu não oriento realmente essa questão da tela. Para mim, é realmente algo que pode afetar o desenvolvimento. Eu sou a favor de músicas em áudio, tá? Isso é muito importante. Eu sempre utilizo com as minhas crianças, eu canto muito, até porque eu sou da música, mas eu canto muito com as crianças em atendimento, funciona demais a conta. Então, uma outra estratégia que talvez pode acrescentar é só em áudio. Então, deixa o celularzinho ali, às vezes, de lado, coloca alguma coisa que você consiga brincar com ela, use algum material visual para que ela consiga ver, para que a criança veja e brinque com você dentro daquilo que está sendo cantado ali, mas o desenho em si não vai ser algo estimulador para ela. Ela não vai querer falar, ela só vai querer ver mesmo, assistir, mais nada além disso. É assim mesmo, é assim mesmo. E como estratégias aí, pessoal, de estímulo, vocês viram, né? Tudo isso que foi dito. Questão de leitura em voz alta, questão de música. Eu até pensei, né, em sugerir ao pessoal aí trocar a televisão pela Alexa e dizer, Alexa, toca a musiquinha aí. Perfeito. Enfim. É, um ótimo, é uma ótima estratégia, uma ótima forma de estimulação, porque a criança pede. A criança consegue pedir, porque é necessidade. A necessidade faz com que a criança peça para a Alexa cantar uma música e ela vai ter que se esforçar para pedir para que execute aquilo ali, né? Exatamente. É um baita estímulo, né? Fora que também teve uma mãe que me acompanha, que ela falou justamente isso, que ela tem a Alex em casa, aí o filho dela é bem curioso sobre assuntos de dinossauro, assuntos de ciência, né? Aí ela veio comentar comigo que justamente o filho dela vive perguntando a Alexa a resposta das coisas. Aí faz um monte de pergunta, aí a Alexa responde lá. Só Uhum. que como é uma inteligência artificial, vai responder dentro de um viés, né? E o viés que sempre responde é o viés evolucionista. Ah, Aí vai responder sempre dentro desse viés. A é, Marília é amiga minha e mãe educadora, mãe de 3 crianças também aqui de Recife. Milena comentou aqui. Uma das minhas gêmeas fala mais ao final das palavras. Acaba não falando a palavra completa. Como ajudar e estimular a fala completa? perfeito. Ó, esse é um dos casos que é mais comum por aqui também. Tem várias crianças que acabam falando mais a metade, ou o começo ou o final. Geralmente é mais o final. Às vezes tem que. Pode uma orientação de uma estratégia que às vezes eu sigo é separar as sílabas, mas não de uma forma tão pausada. Às vezes eu uso palmas para a gente conseguir. E o que é muito importante, você como mãe, dá um modelo para ela da palavra completa, certo? Então isso é muito importante também. Então vamos supor, eu tinha uma paciente que tudo ela falava, como ela às vezes foi criada um pouco mais pelos avós, ela falava muito no diminutivo. Então ela ia falar, por exemplo, que ela foi para casa, ela falava, eu fui para casa e ela parava ali. Eu fui para casa, no carri, tudo até a metade. E aí o que eu fazia com ela e o que funciona também? A gente separar as sílabas. Então, você foi para casa. Entendi, que legal! E o que tem lá na sua casa? Entende? Vai separando. Então, bate palmas, mostra para ela a palavra completa para que ela consiga entender e reproduzir junto com você. Uma coisa que funciona muito, sempre use coisas que às vezes a criança possa separar. Então, vamos supor, escada funciona muito. Pula uma escada e vai falando uma sílaba de cada vez. Então, olha, a casa. Vamos pular? Casa. Ou pula de um lugar para o outro. É a casa. Entende? Ou batendo o pé, ou pulando mesmo. Alguma coisa que tenta completar as sílabas ali com ela, entende? Seria às vezes legal juntar outra irmã, né, a irmã mais a gêmea também, para conseguir ir trazendo isso para ela. Isso pode ser uma possibilidade, mas a palma funciona muito, muito, porque a gente consegue separar aquilo e de uma forma direta, né? Porque não é tão bom que a criança separe bruscamente. Então eu vou falar casa, não, porque eu estou
fazendo ela separado ainda da mesma forma. Então é a casa. Olha, é a casa. É o brinquedo. Uau! E sempre uma orientação importante. Fale devagar, tá? O tempo, como é que eu posso dizer? É o tempo realmente da fala. Quanto mais devagar você conseguir falar com ela, melhor é, porque ela vai conseguir entender melhor, tá? Mas é sempre muito importante você dar esse modelo. Uma coisa importante, não corrija ela no sentido de, não, filha, não é assim que fala, é casa. Não. Mostre para ela o modelo dentro daquilo que ela for falar. Então, às vezes ela vai falar, ah, mamãe, vamos para cá, para casa, ou casa, alguma coisa do tipo. Então, ah, filha, você quer ir para casa? Entendi. Então, vamos para casa. Então, sempre faça de uma forma que ela perceba que seja um momento onde não que ela está sendo corrigida, mas que está dando um modelo melhor para ela, entende? Então, isso faz com que ela consiga se desenvolver melhor, para que ela não tenha, às vezes, como é que eu posso dizer? Uma rejeição de ser corrigida, porque eles não gostam muito, né? Às vezes o agir na correção pode ser algo ruim para a criança, porque ela já não vai querer seguir aquilo que você está fazendo. Mas a palma funciona bastante, porque é algo lúdico e você pode incluir aí na sua rotina alguma coisa que você consiga fazer, às vezes pular em algum lugar, enfim, bater palmas, coisas que ela consiga fazer em situações diferentes, funciona também, tá bom? Fico muito feliz. Olha aí, a Marília gostou das dicas. E aproveitando também que, Marília, você está aqui, eu não sei se o Lucas, teu esposo, está acompanhando. Uma coisa interessante também, Milena, é que muitos adultos desprezam ou menosprezam a inteligência das crianças. Uma das coisas que eu sempre pego no pé nas lives que eu realizo, nas aulas que eu realizo, e principalmente quando eu estou me dirigindo aos pais, criança não é burra. Com certeza. Criança não é burra. E mesmo que ela tenha alguma necessidade especial, ela não é burra. Por que eu digo isso? A gente tem que se lembrar principalmente que toda criança é um ser criado à imagem e semelhança do Criador. E é uma das coisas que eu digo aos meus alunos, principalmente aqueles que ficam se achando burro, porque está tendo dificuldade de aprender matemática e por aí vai. E por que eu pontuo isso aqui, pessoal? Além da criança não ser burra, ela não somente absorve tudo ao seu redor, mas também ela é atenta a tudo que acontece ao seu redor. Numa aula que o esposo de Marília estava dando, no encontro da nossa comunidade de família educadora, Milena, meu filho, o esposo de Marília, estava dando uma aula sobre animais marinhos, falando sobre diversos animais para as crianças pequenininhas de 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos mais ou menos, e durante todo o tempo que o esposo dela estava ensinando, meu filho estava se mexendo para lá, se mexendo para cá, puxando a irmã, subindo em mim, puxando as outras crianças, cochichando no meu pé do ouvido e tudo mais. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, esse menino vai ficar quieto, não é? E eu segurando ele o tempo todinho para ele ficar junto de mim, para ele não ficar perturbando as outras crianças. E foi interessante que depois desse momento, mais ou menos 3, 4 dias depois, meu filho do nada começou a falar uma palavra que eu nunca ensinei a ele e falar que é de um animal que eu nunca mostrei a ele aqui em casa. Nem foto, nem livro, nem nada desse animal, que foi peixe-boi. Na aula que Lucas, o esposo da Marília, estava dando, ele falou sobre o peixe-boi, mostrou o peixe-boi, e eu recordo com total clareza que quando Lucas estava falando sobre o peixe-boi, meu filho não estava prestando atenção, de estar parado, quieto, olhando para ele e para o papel. Não estava. Por que eu digo isso? Porque durante esse momento eu fiquei olhando para ver qual seria das crianças, para ver, como professor de ciências, né, eu gosto de observar a reação das crianças para ver. Será que as crianças vão pensar que isso é uma baleia ou vão pensar que isso é um urso dentro d'água? Porque a aparência do peixe-boi pode gerar essa confusão da criança pensar isso daqui é uma baleia ou é um urso que entrou dentro da água. Enfim, aí eu fiquei prestando atenção na reação das crianças e também ao mesmo tempo controlando o meu. E ele para cima e para baixo, subindo pelo meu ombro, enfim. Só sei que ele não estava prestando atenção, pelo menos olhando externamente, não somente era uma missa de corpo presente ou ausente,
O corpo estava ali, mas visualmente não estava a mente. Só que dias depois, ele falou e ficou falando diversas vezes a palavra peixe-boi. E quando a gente estava vendo uns livrinhos que eu tenho aqui de animais, todo peixe que ele via é peixe-boi, não sei o que, isso, aquilo, outro, eu ficava, meu Deus do céu, não é que o menino preste atenção? E também, eu lendo um livro com ele aqui, o livro está aqui atrás do celular, não vou tirar agora, mas o nome do livro é Constelações e Estrelas para Crianças. Nesse livro tem o nome de alguns personagens que é um nome bem complicado. Imagino que é uma criança de 4 anos falar Doutor Lore ou Ellen. Ele tem dificuldade de falar algumas palavras. Enquanto a gente estava fazendo as nossas leituras de outros livros, da Bíblia, brincando também, ele brincando, correndo aqui na garagem, enfim, ele falou, pai, cadê o livro do Dr. Lore? Detalhe, durante a leitura desse livro, eu amo ler quando ele está quase que pegando sono, mas está entre o sono e entre o acordado, porque se torna mais fácil de ler com ele e para ele, né? Porque ele só fica ouvindo. No Sim. geral, ou ele fica repetindo cada palavra que eu digo, ele fica repetindo, ou ele fica perguntando um monte de coisa nada a ver com a leitura. E foi justamente com esse livro. Toda vez que eu estava lendo para ele, livro curtinho, lendo com ele, e ele praticamente, ao meu ver, não estava ouvindo nada. Só que eu tenho aquela meta, né? Eu tenho que ler o livro, porque envolve o meu trabalho como professor, e ao mesmo tempo eu leio para ler com ele. Aí, quando foi essa semana, ele, pai, cadê o livro do Dr. Lore? Aí eu, oxi, tanto nome para o menino se lembrar, o menino veio se lembrar de um nome difícil desse, e ainda mais, Doutor Lore. A junção das duas palavras, eu fiquei abismado assim, eu fiquei, realmente é o que eu digo mesmo, criança não é burra, criança não é idiota, é altamente inteligente, não veio do macaco, foi criada por Deus, e a gente tem que estimular, tem que estimular bastante. Quanto mais essa criança tiver no ambiente, mais ela vai. E, pessoal, a gente já vai aqui para mais de 1 hora, Milena. A conversa está muito boa mesmo, e muito proveitosa. Com certeza, as famílias aí estão acompanhando, perguntando. Vi que alguns profissionais aqui da área de educação entraram aí também na live. Enfim, fico muito feliz por isso. Lembrando também, mais uma vez, pessoal, sigam o perfil da Milena aí, contribuam no trabalho dela, divulguem o trabalho dela. Como sempre, né, as famílias perguntam aonde é que estão os profissionais cristãos. Estão Estamos aqui. aí, salgando e brilhando em diversas cidades do Brasil, em diversos estados do Brasil, em diversas partes do mundo. Por vezes a gente quer encontrar esses profissionais, mas quando encontra, a gente não contribui divulgando o trabalho desses profissionais, destacando. E tem coisas que vocês não vão gastar dinheiro nenhum. Por exemplo, segue lá o perfil, curte lá as postagens, comenta, marca alguém que precisa do serviço daquele profissional, divulga nos grupos do WhatsApp aí, ó, tem uma fonoaudióloga, ó, tem um psicólogo, ó, tem um professor assim, assim, assado. Isso é de graça, pessoal. É a velha propaganda boca a boca, vai divulgando aí, ó. Para quem está assistindo essa live ao vivo, ou quem vai assistir a gravação, depois na gravação que eu vou deixar no meu canal no YouTube, eu vou deixar teu perfil lá, Milena, para quem quiser te conhecer, conhecer o teu trabalho, enfim. Eu, que- Mas, oi? eu, Amém. Mas aproveitando, quem tiver dúvidas aí ainda, dá um tempinho para vocês mandarem aí, mas eu gostaria que tu indicasse livros, materiais ou recursos que os pais podem utilizar e, cadê? É isso aí, livros, materiais ou recursos que os pais podem utilizar e também, é claro, né, fizesse teu jabá e falasse do que você faz, do que oferece, tanto presencialmente quanto online, enfim. E mais uma pergunta, né? Quando os pais devem procurar um fonoaudiólogo? Aí, uma pergunta muito.
Porque ainda hoje tem muita gente que não sabe o que faz um fonoaudiólogo. Essa era uma das coisas que a gente mais ouvia na época da faculdade. Sempre que tinha feira das profissões, a gente já se preparava para essa pergunta, porque ninguém sabe o que faz um fonoaudiólogo até precisar dele, realmente, né? Mas vamos lá, gente. Nós, fonoaudiólogos, a gente trabalha com fala, certo? Toda a questão relacionada à fala, a organização de movimento, a fortalecimento dos músculos, tudo aquilo que envolve a questão de boca, lábio, bochecha, comunicação, voz. Somos nós profissionais, a parte auditiva também, não é comigo, mas a parte auditiva também nós profissionais fazemos. E o que é muito importante da gente ter de consciência em relação a saber quando procurar um profissional, saber o que fazer nesses momentos. Observe se o seu filho realmente está conseguindo desenvolver dentro da idade necessária. Eu tenho aqui alguns posts de ajuda no meu Instagram também, tá? Se você procurar um pouquinho mais para baixo, tem vários assuntos diferentes, desde o mais novinho até para os maiores, até em questão de troca de letras. Então, a gente também trabalha nessas áreas. As crianças que têm algumas troquinhas de letra, geralmente os pais não sabem quando isso acontece, né? É a maior dúvida deles. Nossa, mas eu não sabia que nessa idade realmente era esperado que a criança conseguisse falar tal letra, tal fonema. Isso tem aqui no meu perfil também, podem procurar lá. Tem todas essas informações, toda a questão de marco do desenvolvimento, o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Tudo isso tem aqui também para a gente poder conversar melhor, para vocês poderem aprender. E a minha principal dica é realmente analisar se o seu filho está acompanhando a idade dele. Essa é a única forma que você vai conseguir observar se realmente vai precisar de uma fono, se vai precisar de alguma ajuda. Geralmente os pais vêm muito pela indicação de outros profissionais, né? Então, às vezes, pela escola, os professores observam bastante. Então, vocês, professores, é de extrema importância que vocês saibam cada marco do desenvolvimento de fala. Isso era uma das coisas que eu falava muito para minha mãe na época, porque principalmente a idade ali entre 1 ano e 2, 1 ano e meio a 2, é o momento onde a gente consegue perceber se realmente acontece um atraso de fala, se não acontece, o que acontece ali. E aí, às vezes eu falava, minha mãe falava, mãe, criança de até 2 anos, ela tem que falar de 200 a 300 palavras. E ela falava, filha, é impossível. Minhas crianças não falam assim. É possível, mãe. É possível, mas a gente precisa observar isso, a gente precisa acompanhar a idade. Isso não é algo que está além do esperado, né? Isso é algo que realmente acontece. A gente precisa acompanhar essas crianças, analisar se realmente está dentro da idade dela. E como que a gente vai saber isso? Se informando, procurando por profissionais, observando se realmente está dentro do esperado, para a gente poder acompanhar e ver se realmente precisa aí, né, de um profissional. E em relação aos materiais que eu oriento, gente, livros eu oriento bastante, principalmente para a questão de fala, de desenvolvimento. Tem alguns livros, vende na Shopee, em lojas simples, aqueles livros com sons funciona bastante para as crianças menores. Livros com algumas imagens, com histórias, é muito importante. Às vezes tem pais que chegam numa determinada idade dos seus filhos, onde eles percebem que os filhos não contam tantas coisas que aconteceram, né? Às vezes vai para a escola, não consegue contar ainda. Isso já é algo esperado ali entre os 4 anos, de 3 para 4 anos, a criança já consegue contar as histórias, relatar tudo que já aconteceu com ela na escola e tudo mais. Então, os livros facilitam muito a isso também. Então, coloque seus filhos nessa rotina de leitura, de realmente eles entenderem, terem uma rotina realmente, né, dentro disso, e ainda cada vez mais eles vão se desenvolver. Existem muitos materiais que a gente consegue usar de brinquedos. Eu realmente, geralmente, uso inicialmente os animais, funciona muito. Então, os sons, as imagens, as cores, tudo isso a gente consegue trabalhar com as crianças, aumentando mais. Então, algumas brincadeiras, algumas atividades mais direcionadas para as crianças menores, né? Mais relacionados aos animais e tudo mais, e observando realmente se essa criança está acompanhando
os fonemas da idade dela, se realmente está precisando de alguma ajuda ali específica e tudo mais, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida também específica em relação a isso, se alguma criança estiver passando por alguma situação mais específica, pode mandar uma mensagem para mim, eu respondo vocês, vou tentando auxiliar dentro do possível. Para quem não sabe, eu faço atendimentos online, eu tenho uma plataforma online que chama Play na Fala, tá? Sou eu e mais uma fonoaudióloga que nós atendemos online, então qualquer lugar desse país que vocês estiverem, ou até fora dele, a gente alcança, porque graças a Deus o Senhor nos deu uma plataforma muito boa, que é a internet, nos deu uma forma da gente alcançar ainda mais pessoas e principalmente ajudar ainda além daquilo que a gente imagina, né? Eu jamais imaginei que eu conseguiria ter um contato com alguém de Recife, então isso é incrível. Já atendi muitas pessoas aqui, já fiz avaliações. As minhas avaliações, elas são de graça. Eu não cobro absolutamente nada. Eu consigo te orientar, consigo te auxiliar dentro daquilo que for necessário. E eu faço atendimentos tanto para com as crianças na questão de trocas de fonemas, então eu consigo atender também, mas eu também faço atendimentos às vezes para orientações aos pais, tá? Isso é muito importante, principalmente a partir do momento que a gente falou, né, sobre todo esse ambiente familiar. Existem muitos pais que às vezes precisam e estão às vezes procurando por isso mesmo, por um auxílio de uma profissional, e a gente faz como se fosse um atendimento mesmo, para eu conseguir orientar vocês, auxiliar em tudo que for necessário, tá? Para quem quiser também, eu tenho alguns materiais que estão à venda. Eu acho que eu vou dar uma olhada, acho que tá acho que eu tirei do link da minha bio, mas eu vou recolocar. Tem alguns materiais que eu também vendo que são online, são materiais bem simples, tá? Eu tenho um de um mês, que chama Aventuras de Verão, para atividades para vocês fazerem durante as férias, às vezes com as crianças, mas que também pode ser aplicado em outros momentos da vida. São, acho que, 2 atividades por dia, de manhã e de tarde. Então, de 31 dias aí de atividades que você consegue aplicar com a criança, já prontas, com todos os materiais, tudo que você precisar fazer. Tenho algumas atividades em relação a fonemas, enfim, tem várias coisas aí à disposição de vocês também. E, ultimamente, agora, eu lancei um treinamento chamado Mães que Comunicam. Ele é direcionado às mães, né, para conseguir orientar e trabalhar toda essa conscientização das mães a respeito da fala. A gente vai trabalhar toda essa questão para vocês entenderem cada mínimo detalhe do que vocês precisam saber, dos erros que vocês cometem, as coisas que vocês podem alterar, podem mudar, né, no comportamento para conseguir auxiliar e estimular da forma certa essa criança, tá? Então tá tudo aberto aí, tá à disposição no meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. Eu também consigo ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Quero agradecer ao Felipe por essa abertura aqui. Deus abençoe muito. É muito maravilhoso poder saber o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele é tão muito pequeno. Então, às vezes a gente já se conhece de tantos lugares tão longe, né? Mas a gente tem essa bênção de poder ser do mesmo reino, de poder adorar o mesmo Deus. Isso é uma bênção tremenda e principalmente compartilhar de conhecimentos incríveis que Deus nos deu, que Deus nos presenteou. Se não fosse por Ele, a gente não saberia tudo que a gente sabe, a gente não poderia estar aqui orientando tantas pessoas e trazendo conhecimento para essas pessoas. Então, louvado seja o nome do Senhor pela nossa vida, que a gente consegue ser usado por Ele, somos instrumentos nas mãos de Deus, não tem nada além disso. E, enfim, é isso. Quero agradecer mesmo. Deus abençoe todo mundo que acompanhou aqui desde o começo até o final. E estou à disposição porque vocês precisarem aí, tá bom? Eu agradeço, que Deus possa abençoar a sua vida. E para concluir, pessoal, é importante a gente lembrar, né, do que eu disse no começo. Deus nos dotou da capacidade de fala. Essa é uma marca distintiva que separa seres humanos de animais e de plantas, né, também. Nenhum animal, pode ser macaco, a gente vê aí vídeos de macaco falando em libras, né, e tal, mas pode ser, eu me esqueci o nome dos passarinhos que falam agora, mas meus alunos aí sabem que às vezes dá uma bugada aqui, eu me esqueço, mas eles me lembram. Pode ser que animal for, mas nenhum deles é dotado da plena capacidade que nós temos de nos comunicar. E como eu disse,
não somente nos comunicar vocal, falando através do som, mas nos comunicarmos literalmente em todos os sentidos, seja através da tecnologia, através da escrita, através da linguagem de sinais, das nossas expressões faciais, do nosso corpo também. A gente consegue se comunicar de várias maneiras, tanto que aquelas pessoas que nascem sem a capacidade de falar ou perdem essa capacidade ainda conseguem se comunicar de outras maneiras. E até mesmo pessoas que não têm capacidade nenhuma física, né, do seu corpo, ainda conseguem se comunicar. Um exemplo famoso disso é o cientista já falecido Stephen Hawking, que ainda assim conseguia se comunicar também. A capacidade de comunicação é algo que nos distingue dos animais, mas que nos lembra mais uma vez que fomos e somos criaturas de Deus, mas não qualquer tipo de criatura, a coroa da criação de Deus. E como tal, o Senhor Deus deseja que nos relacionemos com Ele, não mais na viração do dia, como Ele fazia com Adão e com Eva, né? Que vinha sempre na brisa suave da tarde, conversar com Adão e Eva, até encontrar eles lá, infelizmente em queda, mas Ele tomou a iniciativa para restaurar esse relacionamento, enviou o seu Filho Jesus e por meio de Jesus podemos ter o nosso relacionamento restabelecido com Ele e também o nosso relacionamento restabelecido uns com os outros por meio da cruz. Então é da vontade de Deus que os filhos de vocês e vocês também que nos assistem aí tenham a plena capacidade de comunicação e linguagem de vocês desenvolvida. Se é da vontade de Deus que assim seja em relação a todos nós, quanto mais aos nossos filhos. Então vocês têm diversos profissionais aí que podem estar auxiliando, podem estar servindo e sendo bênção na vida de vocês, mas é importante destacar, como a Milena disse, nosso trabalho não vai fazer nenhum risco, nenhum efeito se vocês primeiramente não fazerem. Eu costumo dizer aos pais que me acompanham, Milena, que se eles não fizerem a parte deles, infelizmente qualquer coisa que eu faça de nada vai valer. E quando eles fazem a parte deles, o que eu faço se torna praticamente irrelevante. Porque o grande mérito é primeiramente de Deus e em segundo lugar deles. Nada mais fazemos do que somente contribuir com essa grande missão que os pais e mães têm. Então se lembrem que essa grande missão envolve desenvolver a plena capacidade dos filhos de vocês para que eles se relacionem plenamente com Deus. Para falarmos com Deus, nos relacionarmos com Deus, precisamos orar. Ainda que seja em silêncio, mas precisamos orar. E para nos relacionarmos uns com os outros, precisamos falar, nos comunicar, ir para a vida, enfim. Então, desenvolvam essa bênção que Deus nos concedeu, foi a capacidade de falar. Sigam o perfil da Milena aí. Essa live, na gravação aí, pessoal, vai ficar o link do perfil dela, dos trabalhos que ela oferece também. No demais, Milena, que Deus te abençoe. Obrigado aí por ter aceitado o convite, que você seja uma bênção, tanto na sua região quanto através da internet, assim como eu sou também, né? Tanto na minha região aqui de Recife, quanto por meio da internet, que isso é uma bênção de Deus, através da tecnologia a gente poder utilizar ela para o bem e utilizar ela para o bem, especialmente das nossas crianças, Exato. Das futuras e próximas gerações. E isso é muito bom, que tomara a Deus que a gente possa continuar desfrutando desse recurso para a glória dele. Que Deus te abençoe, Milena. Obrigado aí por essas quase 2 horas já. Olha só. Acho que já dá 2 horas de live. Mas que Deus te abençoe, minha irmã. E obrigado, viu? Eu agradeço de verdade. Deus abençoe muito você e sua família. Espero que seu filho continue falando muito. Que a gente gosta, sim, quando fala bastante. Amém. Bênção. Deus abençoe muito você, seu ministério, seu trabalho. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, como já tem sido. Amém. Fica na paz. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.